Fala galera, mais um Bizu Estratégico, professor Reiner, agora com história geral. Eu quero dar uma definição para vocês de um termo que é muito cobrado nas provas e que você precisa ter uma visão geral, ampla, sobre o que é esse tema. Nós vamos falar hoje aqui no nosso Bizu sobre o feudalismo, onde ele se localiza. Muito bem. O feudalismo, galera, foi estabelecido e desenvolvido na Europa Ocidental durante a Idade Média, mas é a Idade Média inteira. Lembrando que a Idade Média é um período de quase 1000 anos, que nós dividimos em duas bandinhas, a alta Idade Média e a baixa Idade Média. Mas, senhor Reiner, por que alta? Por que baixa? Tudo tem a ver com o feudalismo. E esse vínculo que nós vamos estabelecer aqui agora. Tenho aqui uma linha do tempo. A Idade Média começou em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e acabou no ano de 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, chamado também de Império Bizantino. Nós vamos pegar esses quase 1000 anos de história e vamos dividir aqui mais ou menos no meio, em torno do ano 1000, em duas bandinhas. Isso é o que nós chamamos de Idade Média. No entanto, dividiremos essa Idade Média em a alta e a, de azulzinho aqui, baixa Idade Média. Tio Reiner, por que essa definição em dois blocos? Porque eles têm características diferentes. Há algo que vincula essas duas bandinhas, por isso elas estão dentro da Idade Média. O que nós chamamos de alta é o período de construção das estruturas feudais até chegar no ano 1000. Aqui está bombando o feudalismo. Na Baixa Idade Média, essas estruturas feudais estão entrando em declínio. Então é a alta do feudalismo e a baixa dessas estruturas feudais. A pergunta que fica é, o que são essas estruturas? Um tipo de sociedade, economia política e religião construída ao longo dos anos, dos séculos da Alta Idade Média e desconstruídas ao longo dos anos, dos séculos da Baixa Idade Média. Em primeiro lugar, uma sociedade estamental, dividida em uma pirâmidezinha entre o clero, a nobreza e o terceiro estado, o terceiro estamento, os servos. As classes privilegiadas e aqueles que trabalham e sustentam essas classes privilegiadas, os servos. Então, uma sociedade fixa. Além disso, nós temos uma economia de subsistência ou autossuficiente. Cada unidade feudal produzia aquilo que era consumido internamente, sem a necessidade de trocas de produtos, sem a necessidade de recorrer a outras áreas. Então, cada feudo tornando-se uma entidade, uma propriedade autônoma. Além disso, uma política altamente fragmentada. Cada senhor mandava em seu próprio feudinho. Para cada unidade feudal, havia um senhor comandando aquelas terras. Então, ao invés de um rei com poder para mandar... Eu não disse que não tinham reis. Ao invés de um rei com poder para mandar em todas as terras, o cara tinha o título, mas ele não tinha o poder de comando. Afinal de contas, em cada feudinho, tinha um senhor soberano sobre aquele feudo. Havia, então, uma fragmentação do poder político distribuído entre os senhores feudais. Por fim, nós temos uma religião dominante. Lembrando, galera, que durante esse período, você não tem 2, 3, 4, 5, 10 mil igrejas. Não, a igreja era apenas uma única instituição, por isso chamada de católica ou universal. Uma igreja que se fazia presente em toda a Europa, sobretudo na Europa Ocidental, antes da divisão. Então nós temos ali estabelecido uma igreja como uma grande instituição de grande domínio religioso, que controla toda essa sociedade. Guardou essas informações? É sucesso na prova. Espero que seja útil para você. No nosso curso,
todos os detalhes dessa aula. Acompanhe a gente, siga a gente para mais dicas. Grande abraço e que Deus os abençoe!